Olá, boa noite, paz do Senhor. Convido todos vocês que querem ter um momento de devocional, de aprendizado na palavra do Senhor e finalizar esse aprendizado com um momento de oração. Convido vocês para estar conosco. Nós estamos trabalhando o livro de Ruth. Oi, Fabi! Olá, oi, Axuel. Sejam bem-vindos. A gente está trabalhando o livro de Ruth nesses dias. Foram 4 dias de Ruth e hoje a gente vai finalizar o livro de Ruth. Estudamos o livro de Ruth com bastante profundidade sobre o sacerdócio, sobre o homem, a figura, do homem na casa, o papel do homem na casa. Falamos sobre a história sobre as decisões de Elimeleque. Oi, Márcia, bom dia. Marisa, bom dia. Michele, bom dia. E nós começamos a traçar a trajetória de Ruth, de uma vida de dependência para uma vida de independência diante de Deus, de independência pessoal, mas de dependência em Deus, os valores, as conexões certas, os princípios corretos. E ali ela começa a traçar uma estratégia de restauração da sua própria vida. Também falamos da pessoa de Noemi, os princípios que estavam por trás de Noemi. Oi, Tatiane, oi, Edene, bom dia. E hoje nós vamos finalizar essa trajetória, toda a trajetória com princípios, com base bíblica na presença do Senhor. Sempre tem vitórias, tem os momentos da consequência, tem os momentos dos aprendizados e sempre também finaliza com uma vitória. Glória a Deus. Então eu vou aguardar vocês até as 2 horas da manhã, faltam 2 minutos, e eu vou pedir para aqueles que podem, que acompanham na Bíblia Sagrada devocional, abrir no livro de Ruth, a partir do capítulo 3, versículo 12. O livro de Ruth, ele é muito pequeno, são 4 capítulos, não é? E a gente está trabalhando nessa intenção de chegar uma hora que nós lemos toda a Bíblia Sagrada. Então, como que eu vou trazer toda a Bíblia Sagrada para vocês? Eu vou estar trazendo por necessidades pessoais. Então, eu falei sobre Davi, falamos boa parte de 2 Samuel, ali a gente aprendeu bastante sobre consequências. Falei sobre Penina, a gente aprendeu ali como orar, como buscar do Senhor, como a oração ser atendida. E amém, obrigada, Axel, seja bem-vindo, feliz. E então eu sempre vou trabalhando por áreas, até para quê? Para quando a gente se deparar com uma situação pessoal ou com uma situação que a gente precisa estar edificando alguém, que a gente precisa estar trabalhando alguém, a gente sabe aonde procurar. Então, esse processo de começar de Gênesis até Apocalipse pode ficar cansativo porque a gente não se identifica com a necessidade do aprendizado. Então, eu fiz um esquema aqui que eu vou estar trazendo por aprendizados, amém? Então, olha só que interessante. Dos 66 livros na Bíblia Sagrada, a gente já leu um. Olha, já dá para fazer o xizinho aí. Nós já lemos um. Falei para vocês que são 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Então, a gente já leu um livro completo, não somente lendo, trazendo aprendizado, as revelações, as profundidades e também os aprendizados espirituais. Glória a Deus. Então, vamos lá. Livro de Ruth, vou fazer uma breve introdução, mas iniciando a palavra no capítulo 3, a partir do versículo 12. Livro de Ruth, a base dele é: e quando tudo se acaba, e quando tudo dá errado,
E quando toda a minha esperança, toda a minha expectativa, todo o meu investimento, toda aquilo que eu coloquei, toda aquela expectativa que eu coloquei no meu coração, todo o meu propósito de vida, quando tudo vem abaixo, aonde eu não encontro saídas, não tenho para onde ir, não sei o que fazer e eu não posso voltar atrás, o que fazer nesse momento? Ruth traz esse contexto, uma mulher que ela se deparou com as consequências familiares. Mas a história de Ruth, eu acredito que o livro foi embutido ao nome dela porque ela que foi a vencedora e a resgatadora da linhagem. Mas a história de amargura e de dor é de Noemi, aquela que perde o marido, aquela que perde os 2 filhos, está convivendo com os povos que não é da sua cultura, não é do seu povo. Teu marido decidiu uma vida fácil, uma vida confortável, não quis ficar com o povo de Israel quando Israel estava passando pelas consequências dos seus atos, Israel estava passando por tribulações, Israel estava passando pelo tempo de Juízes. Essa história acontece lá no tempo de Juízes, e ele não quis passar as tribulações, ele não quis a fome, e ele decidiu ir para Moabe e se aliançar com os moabitas. Por quê? Porque os Moabe estavam triunfando sobre Israel, Moabe estava próspero, Moabe tinha comida, Moabe tinha todo um amparo, né? E nós aprendemos que o diabo é assim. O diabo, ele é sedutor. Ele vai te seduzir para aquilo que aparentemente é mais confortável, que ali tem mais privilégios, que ali você não vai sofrer, a sua família não vai sofrer. Esse negócio de ficar no meio de crente, esse negócio de ficar lá em Israel, esse negócio de ficar sofrendo junto com crente, não dá certo, não combina com a minha família. Eu vou lá para Moabe, que lá a situação tá melhor. Então Elimeleque teve essa decisão, foi para lá, só que as coisas não deram certo. Por quê? É uma troca de aliança. Ora, antes sofrer com Deus, que nós temos Deus para lutar, nos ouvir e mudar a nossa história, do que nos quebrarmos a aliança com Deus e nos aliançarmos com o inimigo, porque o inimigo, inicialmente, ele é sedutor, né? É o caráter dele. A Bíblia Sagrada diz que Satanás é sedutor, mas ele vem o quê? Para roubar, matar e destruir. Ele vai roubar tudo que você tem, ele vai destruir tudo que você tem e ele vai matar os seus sonhos, matar uma situação, ele vai acabar com tudo. Esse é o diabo. Só existe 2 alianças, com Deus, antes com ele, porque ele luta por nós, ou com o diabo. Elimeleque não entende isso e ele leva a família dele para esse caminho. Noemi perde tudo e só tem 2 noras. Manda as noras embora. E quando elas mandam as noras embora, uma decide ficar. Ruth olhou para trás e ela viu a vida em Moabe, a vida com os pais em Moabe. Ela olhou a situação sem marido, sem ter para onde ir, sem a vida financeira. Então, quer dizer, ela estava com a vida emocional, afetiva destruída, viúva, financeira destruída, não podia voltar para trás, ela não quis voltar para a casa dos pais dela. Então, quer dizer, ou não iam aceitar, ou não era a coisa não era tão boa assim. Mas ela conheceu um Deus, ela viu um Deus que viu oportunidades e possibilidades naquele lugar. Ruth agora se apega à sua sogra e faz um pacto com Deus, de segui-la e de servir aquele Deus. Olha, esse pacto, por mais que seja atrativa essa declaração para a sogra, o atrativo, a chave bíblica, a chave espiritual é o pacto que ela fez com Deus, né? E o seu Deus será o meu Deus, e eu prefiro que esse Deus me mate, que eu morra, do que eu me apartar de ti. Então ele fez um pacto de vida. Então vamos lá para o primeiro aprendizado. Qual foi o pacto de Ruth para sair dessa situação? Um pacto de vida. Um pacto de vida. Primeiro é dito: se nós queremos, pela história de Ruth, se inspirar pela história de Ruth, receber uma herança, uma mudança de linhagem, devemos fazer um pacto de vida.
O que é um pacto de vida? Uma vida debaixo dos princípios de Deus, podendo vir a tentação ou não, podendo vir a humilhação ou não, nós vamos viver uma vida debaixo dos princípios de Deus. Essa declaração de amor é uma declaração de pacto de vida a Deus. Ora, ela faz esse pacto de vida, ela se entrega para Deus e ela vai começar agora a traçar a estratégia e a trajetória da vida dela. Ela se torna uma pessoa estrangeira num povo estranho. E olha, falar que era moabita no meio de hebreu dava o maior burburinho. Não era muito bom, não era muito bacana. Existem consequências na nossa vida que às vezes a gente fala para outras pessoas que não soa muito bem. Isso também era a mesma situação falar que você era moabita. E ela se sujeita a não viver as consequências do teu passado, mas ela se sujeita a reconstruir a própria vida. Se eu me sujeito a reconstruir a minha vida, eu encontro o resultado dessa reconstrução. Então, Ruth, ela adentrando aos princípios de Deus, ela começa a colocar a expectativa sobre Deus. Então, por mais que a vida dela estava sem esperança, Deus, ele era a esperança. Por mais que a vida dela não estava fácil, a vida dela estava sem possibilidades, Deus é um Deus de possibilidades. Ela se apega a Deus e quando ela se apega a Deus, ela começa a viver princípios virando a curva da realidade de nós, mulheres do dia de hoje, dos princípios sociais e daquele tempo também. Mostrei lá no capítulo 3 que era normal ela já buscar outro homem, buscar outro casamento, era normal ela tentar alguma coisa, até porque ela era viúva, então o assédio era grande, né, sobre as viúvas, repudiadas e as divorciadas. Então o assédio era muito grande, mas ela buscou viver atrás dos princípios. E a primeira coisa que ela pede para a sogra dela, que ela vai trabalhar, que ela vai catar as espigas, e era um trabalho de mendicância. Então ela ia catar as espigas e ela ia sustentar a sogra dela, e ela ia trazer a provisão para a casa dela. Olha só, ela começando a viver princípios éticos, princípios morais, princípios de honra. Ela tinha valor, ela sabia o valor que ela tinha. Por que ela mantinha o valor dentro dela? Porque ela tinha um pacto de vida diante de Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Só um pacto de vida mantém honra no nosso coração. Por quê? Porque a vida é dura. Ela foi humilhada do capítulo 3 até a parte do capítulo 4. Na metade do capítulo 4 que as coisas vão mudar. O que fazia ela se comportar com tamanha honra, não deixar ser molestada, receber a proteção de Deus, não se entregar para os homens por um pouco de facilidade na colheita? O que fazia ela ter tal comportamento de honra? Porque ela tinha autoestima? De jeito nenhum. Uma pessoa que cata milho no chão para se sustentar em mendicância não tem autoestima. Porque ela era uma mulher vaidosa? De jeito nenhum. Pode colocar qualquer qualidade, tudo que ela não tinha era qualidade e emocional nesse momento. Mas o que nos faz viver em honra mesmo em momento difícil? Aqui tem aquelas pessoas que a gente olha, mas que pessoa honrada, sempre está nos caminhos certos, sempre anda em prudência, sempre anda em coerência. O que mantém? Um pacto de vida. Quando nós temos um pacto de vida com Deus, um alerta acende no nosso coração. Eu estou sofrendo, mas eu não posso. Está doendo, mas eu não posso. Olha, eu estou doida para bravejar, mas eu não gosto. Eu vou cair nessa tentação, mas eu não devo. O que traz esse não? O pacto de vida. Então, esse pacto de vida fortalecia Ruth. Diante desse posicionamento de honra, Deus coloca ela no lugar certo, no momento certo, na hora certa, na fazenda de Boaz, o seu resgatador. E quando ele vê uma mulher diferente. Nós aprendemos também que ser interessante tem
os seus princípios. Mulher interessante é a mulher que cuida de si, que trabalha, que dá valor a si e coloca a expectativa nela e em Deus. Não fica procurando relacionamentos e aventuras o tempo todo. Então, Boaz achou aquela mulher interessante, porque não era normal naquele tempo as mulheres, ainda mais as viúvas, se guardarem tanto assim. Elas se entregavam, elas eram objeto dos homens para ganhar joias, ganhar dinheiro, ganhar privilégios na colheita. Isso era um comportamento normal naquele tempo, que se estende também para o tempo de hoje. Se a gente parar, pensar e analisar, a maioria das pessoas, das mulheres que se relacionam de forma promíscua, ela também está buscando algumas vantagens. Naquele tempo era comida, era dinheiro, era joia, e nesse tempo é a mesma coisa. Tem gente que se entrega por causa de um cachorro quente no final do culto, tem gente que se entrega por causa de uma pizza no final de semana, tem gente que se entrega por causa de dinheiro, e tem gente que se entrega por causa de alegria, tem gente que se entrega por causa de tudo. A vida, a história, ela continua, não é que os tempos mudou, a história ela continua. Então vamos lá. Agora, ela é encontrada por Boaz e ela se declara a ele que é o resgatador. Essa é a história, né? Que no romance da história. Então tá bom, vamos lá. Aí no versículo 12, onde paramos. Porém agora é muito verdade que eu sou o seu remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Então ele reconhece que o Ruth é o resgatador, que ele é o resgatador de Ruth, ele reconhece. E ele quer resgatá-la. Por que ele quer resgatá-la? Porque ele viu ali uma mulher interessante, uma mulher com princípios, uma mulher com valores. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, posso falar? Homens valorosos, eles correm atrás de mulheres, lutam por mulheres, porque veem nela princípios e valores. Esse negócio da mulher correr atrás do homem, isso daí não está na lógica da Bíblia, dos princípios bíblicos. Porque o que é normal? O homem vê um valor precioso, vê princípios preciosos, e quando ele vê princípios e ele vê valor, o coração se direciona para ela. Quando ele sabe que pode ser resgatador, ele lembra que tem ainda um sucessor antes. Ela tinha um parente mais chegado de Elimeleque. Então vamos lá, vamos agora para a história. Ele fala para ela ficar ali até o final, até o dia amanhecer. E quando o dia amanhecesse, ele ia na porta da cidade, e lá na porta da cidade ele esperaria o resgatador passar, o parente mais próximo, e ia oferecer o resgate dessa família diante dele. Se esse resgatador quisesse, levaria as propriedades, aquilo que eles tinham, o que Elimeleque tinha, mais a mão de Ruth, a vida de Ruth. Ou, se ele não quisesse, o próximo sucessor seria Boaz. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Lá no começo, a Ruth fez o que com Deus? Um pacto de vida. Quando nós fazemos um pacto de vida com Deus, a Bíblia fala que nós somos enxertados na videira. Quando nós temos um pacto com Deus, nós entramos na linhagem dele. Então, quem era a linhagem de Jesus? A linhagem de Jesus era a linhagem de Boaz. Não tinha outra linhagem para ela ir. Se o pacto com Deus foi feito, ela tinha que entrar nessa descendência, nessa linhagem de Jesus. Faz sentido isso? Então agora ele vai para a porta da cidade, mas ele despede dela. E quando ele despede dela, ele presenteia ela com 6 medidas de cevada. Naquele tempo, 6 medidas de cevada era valoroso. Então vamos lá? Quem vai lutar pela mulher é o homem, quem vai trazer a honra para a mulher é o homem, e quem vai presentear por recebê-la como resgate
é o homem. Esse negócio de você que tem que ir para a porta da cidade gritar por causa de homem é antibíblico. Esse negócio de você ficar dando presentinho para homem, para ele ficar olhando para você e achar você maravilhosa, também é antibíblico. E esse negócio de você ficar honrando o homem para você ser honrada por ele também é antibíblico. Tá fora da curva, tá fora do princípio, entra no princípio que o negócio melhora e dá mais certo. Então agora, quem vai atrás de Ruth, lutar por Ruth? Boaz. Quem vai presentear Ruth é Boaz. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Homens precisam lutar por vocês e vocês que precisam ser presenteadas. Mas como, pastora? Os homens está tão difícil. Entra lá naquele princípio. Primeiro deixa eles crescerem, né? Muitas mulheres não deixam os homens crescerem. Chega já no 2º grau, no 3º grau, no início da faculdade, já pressiona o cara para casar, que ele não consegue estudar, construir uma carreira, não dá tempo dos homens nem ser nada. Por isso que os homens ficam aí perdidos, porque tem uma pressão da figura feminina para eles sustentarem ela, para casar, e tem toda uma fratura emocional por trás também. E a mulher, por causa desse desespero também, essa questão de ela que tem que conquistar, ela tem que ir atrás, ela tem que ter um casamento, ela que tem que fazer, ela que tem que acontecer. Então isso daí também desgasta a honra da mulher. Isso daí também tira a nobreza da mulher. Em outras palavras, não é chique. Não é elegante, não faz isso. A Bíblia é para mulher elegante. Mulher elegante não corre atrás. Pronto? Então vamos lá, vamos continuar. Aí, ele presenteou ela e versículo 17. Foi a sua sogra a qual perguntou. A sogra ensinou todos os macetes, não foi? A gente precisa ouvir as casadas, ouvir as senhoras. E como se passaram as coisas, minha filha? Então Ruth lhe contou tudo quanto aquele homem fizera com ela e disse mais. Ele me deu 6 medidas de cevada, porque me disse, não volte para sua casa vazia e ainda mais diante da sua sogra. Então disse Noemi, permanece quieta, minha filha, até que saibas o desfecho do caso, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir hoje mesmo esse negócio. Vamos pegar, coloca aí um marca-texto nesse negócio. Permanece quieta, minha filha. Gente, deixa, se algum rapaz, alguém se interessou, você está debaixo dos princípios, você está conquistando, Deus já te deu proteção, Deus já te deu sustento, você está com a moral toda, não é hora de mandar mensagem de texto das 6 da manhã, meia-noite. Não é hora de ficar cutucando, não é hora de ficar passando na frente da casa dele para fingir que, de repente passei aqui, nem sabia. Não é hora disso, é hora de ser espiritual. Fica quieta, permanece na tua paz, deixa Deus continuar operando. Olha, não entregue a tua honra, a tua elegância para nada. Fica quieta, deixa Deus fazer. E aí ela recebe essa palavra. E olha aqui que a sogra ainda fala, esse homem não descansará enquanto não concluir este negócio. A sogra viu um valor nela que às vezes nem ela viu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando às vezes a gente não se sente uma pessoa honrada, enobrecida, porque não tem muitas coisas externas. Mas as pessoas experientes, as pessoas honradas, as pessoas maduras, elas sabem que as coisas internas, as pessoas de Deus sabem que as coisas internas funcionam mais do que as coisas externas. Às vezes você não está com tantos acessórios assim, às vezes você não está com essa bola toda assim, mas deixa eu falar, Ruth também não tinha nada, mas ela tinha joias, pedras preciosas no coração dela, chamado o quê? Princípios morais, honra, ética, elegância. Mantenha isso que vai dar certo. Confia na Bíblia Sagrada. E aí Boaz subiu à porta e se assentou ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Disse Boaz, fulano, chega aqui e assenta-te. E ele se assentou. E aí eu vou correr com a história, né?
pra gente terminar ela. Ele vai e conta para esse remidor. Mas a história é o seguinte: quando apresenta o remidor, apresenta aquilo que tem. Aquilo que tem. Elimeleque tinha algumas terras. Apresenta aquilo que tem. Quando ele apresentou aquilo que tinha para o remidor aceitou. Aí depois Boaz vai e fala: olha, então já que você vai ficar tudo que Elimeleque possui, você tem que levar a mão de Ruth também. Então, olha só que interessante, esse homem se interessou pelos bens, mas não se interessou pela pessoa. Por quê? Porque a mulher, ela era uma figura que é uma figura de despesa, ela é uma figura de amparo, é uma pessoa de cuidado, e não pode sair tomando uma mulher de qualquer maneira se você não tem condições. Então daí vai lá no princípio que eu trouxe para vocês ontem, né? Quando Ruth foi orientada por Deus, orientada pela sua sogra, de deitar aos pés de Boaz, ela estava querendo dizer o quê? Eu quero entrar na sua linhagem, andar nos seus caminhos, andar nos seus passos e ser protegido por ti. Esse é o princípio daquele povo, esse é o princípio de Deus. Então, não é em qualquer pé que a gente deita. Não é em qualquer pé que a gente quer entrar e fazer linhagem. Não é em qualquer pé. Aquele homem viu que não tinha condições de carregar aquela mulher. Então vamos lá também reafirmar o que nós falamos ontem. Não adianta você pegar qualquer pé rapado que você vai só levar o chulé dele e não vai dar certo esse negócio. E aí ele não aceita. Boaz fica todo alegre, não fica? Ele vai lá e se declara como remidor de Ruth e de toda a parentela de Elimeleque. Então ali eles trocam os sapatos para dizer assim que o negócio foi concluído, os passos, a caminhada, ela foi aceita. Então agora Boaz vai tomar Ruth como sua mulher. Mas a gente não pode falar essa frase simples assim. Por quê? Qual que é a história? Agora vai ter festa. Agora os sinais acontecem. Ruth passou por todo o processo e no final do processo vai ter o quê? Festa. Olha, gente, não existe nada fácil para ninguém. Eu não estou falando que ela sofreu, ela viveu consequências. Viver debaixo de consequências com princípios significa que você vai ter vitória no final, vai ter festa no final. Ruth começou sendo chamada do quê? De Moabita. Ruth começou sendo o quê? Mendiga daquela terra. Ruth estava naquela terra o quê? Em desprezo. Ela entrou naquelas terras, o quê? Com pessoas rindo de não ter dado certo o que eles foram procurar lá em Moabe. Agora quem é Ruth? A dona da terra. E quem é a Moabita? A mulher de Boaz. E agora aquelas que riram vai querer dar o nome do filho dela. E aqueles que açoitaram vai ter que tocar o tamborim, porque vai ter festa no final. Para com esse negócio de querer se vingar de gente que atrapalha o teu caminho. Para com esse negócio de ficar querendo se vingar de gente que diz quem você foi no seu passado, ou de gente que fica desprezando você, ou de gente que está desprezando você no processo. Olha, a vingança de Deus a vingança de Deus é diferente da vingança dos homens, porque a vida para o homem vale muito pouco, mas a vida para Deus vale muito. Então o que Deus faz? Deus honra. O processo de vingança de Deus se chama honra. Então, enquanto estão rindo, saiba que eles vão tocar o seu tamborim. Enquanto estão falando, eles vão querer dar o nome do seu filho. Enquanto está te chamando de Moabita, um dia vai ter que te chamar de minha senhora. O processo de Deus é de honra. E Deus levanta Ruth e honra aquela mulher. Faz o sentido de toda mudança e conquista dessa vida, se chama um pacto
de vida. Olha, um pacto de vida não significa que é um pacto de vida com pessoas, é um pacto de vida com Deus. É claro que quando a gente faz um pacto de vida com Deus, a gente vai lidar com as pessoas, mas a gente não lida com as pessoas por causa das pessoas, a gente lida com as pessoas por causa de Deus. O pacto de vida traz essas consequências: vitória, nova linhagem e uma reviravolta na vida. Versículo 13 do capítulo 4. Assim Boaz toma Ruth e ela lhe foi por mulher. Quem que era Ruth nessas terras? A viúva mendiga. Quem ela é agora? A mulher do dono da fazenda. Ele entrou a ela, e o Senhor a fez conceber, dando à luz a um filho. Quem que era Ruth? A Moabita. E quem que era ela? Uma mulher sem esperança. Quem é ela agora? A linhagem de Jesus. Olha que lindo. Então as mulheres que diziam a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aquelas mulheres lá do começo vai o quê? Declarar bênçãos. Olha, sabe por que você precisa vencer? Para a vida de pessoas mudarem, para a vida de fofoqueiro mudar, para a vida de pessoa negativa mudar. Quanto mais você for cercada de gente fofoqueira, gente negativa, de gente que quer destruir a tua vida com comportamento, com palavras e que tudo quanto é jeito, mais você tem que se dar bem. Pega esse conselho aí. Quanto mais você é perseguido, mais você luta para se dar bem. Quanto mais você é difamado, mais você luta para se dar bem. Por quê? Como que essas pessoas vão mudar se você não se der bem? Se você se der mal, você vai ser o quê? A resposta de que eles estavam certos. E se você se der bem, o que vai ser? Eles vão querer buscar aquilo que você buscou. Olha, se você se der bem, até as pessoas ruins se convertem, até os seus inimigos se convertem. Então a chave é o quê? Se dá bem. Fica no propósito quando você ficar cercado com essas pessoas. Porque agora os fofoqueiros disseram o quê? Bendito seja o seu nome, afamado em Israel. Por quê? Porque ela foi difamada quando ela entrou. Ele te será por recriador da alma e conservará a sua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Quem que era Ruth? A Moabita. Agora quem é Ruth? Uma pessoa melhor do que 7 filhos. Olha, não fica achando que o peso da consequência daquilo que você fez de errado no passado vai ficar como sobrenome o resto da sua vida. Não fica achando que aquilo que você fez lá no passado vai ser desonra para você o resto da sua vida, só se o seu comportamento não mudar. Agora, se tudo muda, o seu nome muda. Você não é mais Moabita, você é melhor do que 7 filhos. Posso ouvir um glória a Deus aí bem baixinho? Glória a Deus. Então vamos lá. Noemi tomou um filho e pôs no regaço e foi sua ama. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Chegaram-no a Obed. Este é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que é da linhagem de Jesus. Olha, agora essa mulher, ela vai gerar o quê? Vai gerar o quê? O pai de Jessé, que Jessé vai gerar Davi e que Davi vai gerar Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é um Deus de impossibilidades. Deus é um Deus de novos caminhos, de novas estratégias. Mas, olha, eu vou repetir isso aqui para vocês de novo. Existem situações na nossa vida que é só Deus que pode fazer. Quando nós temos os pais que vai nos bancar ainda, quando a gente tem situações que ainda nos amparam, ainda a gente entra debaixo dos princípios deles e a gente vai ali capengando. Quando a nossa vida não tem mais jeito,
Não tem mais solução, não temos como mais nos recorrer em Moabe, entrar nos princípios deles, não tem como mais, nós só temos a Deus. E quando nós nos achegamos a Deus para uma mudança de vida, eu tenho que entrar e mergulhar debaixo dos princípios dele. E mergulhar debaixo dos princípios dele é ter um pacto de vida com ele, de fidelidade com ele. Olha, viver com Deus tem os seus aprendizados, mas no final tem as suas conquistas. Estar do lado inconsequente, estar do lado do diabo, tem as suas vontades, as suas vantagens, mas não tem as suas conquistas. Por quê? Porque o diabo ele não vai mudar o caráter. Deus permanece com o caráter dele, de abençoador, mas o diabo ele permanece com o caráter dele, de ladrão, salteador, mercenário. E ele mantém o propósito dele, que é roubar, matar e destruir. Não tem ganho do lado de lá, não tem ganho. Por mais que aparentemente, por mais que até um tempo as coisas aconteçam, olha, Deus ele toca e o diabo toca e Deus espera por nós. Muitos de vocês me perguntaram, vou dar 2 minutos sobre isso, sobre essa questão da pandemia. Se a gente não for estudar o livro de Neemias, eu trazer esse estudo para vocês no tempo do Egito, como Deus se revelou, como ele fala com o povo que não lhe obedece. E uma das pestes que Deus traz são essas doenças, né? Essa pandemia que está agora comum esse nome. Olha, aonde que essa pandemia tocou? Nas aglomerações. Essa pandemia ela tocou diretamente nas aglomerações, tanto nas aglomerações do mundo como nas aglomerações de Deus. Toda a aglomeração ele tocou. Ele espalhou e as aglomerações hoje são contidas. Então, qual que é a mensagem que nos faz refletir, que eu refleti e todos nós podemos refletir? O que estava acontecendo com aglomerações que ele não estava gostando? Por que que ele tocou nas aglomerações? As aglomerações podem estar falando alguma coisa. As aglomerações podem estar dizendo alguma coisa. E quando ele toca nas aglomerações, ele está querendo dizer alguma coisa. Agora cabe cada um de nós orar, refletir e buscar. As aglomerações eram para qual propósito? As aglomerações eram para qual objetivo? Ele reunia o povo com qual intenção? Qualquer intenção que for diferente da Bíblia Sagrada, dos princípios sagrados, né? De trazer honra, de trazer a moral, de adoração, de adorá-lo, contê-lo, era para Deus. Então vale hoje avaliar o que as aglomerações estavam fazendo, quer seja no ambiente religioso e quer seja no ambiente do mundo. Então, quando ele toca nas aglomerações, ele está trazendo um sinal. E esse toque nas aglomerações está trazendo aprendizado para muitas pessoas. Alguns vão dizer que é um novo momento de novas oportunidades, né? De usar as redes sociais. Ora, a Bíblia Sagrada ela não aconselha, né? Não conheço nada que parta para esse princípio. Então é um momento sim de refletir, né, os dons daqueles que receberam, porque aglomerar é um dom e é um dom de sabedoria. Reunir multidões é um dom, está dentro do dom de sabedoria. O que fizeram com esse dom e com qual objetivo fizeram esse dom? Então é avaliar por que Deus tocou nas aglomerações. E pode ter certeza, já tem muita gente reavaliando esse dom, tem muita gente reavaliando, sentindo, né? Porque a aglomeração era tudo na vida. A aglomeração era tudo que tinha.
A aglomeração era o sustento. A aglomeração era o projeto de orgulho, de vaidade. A aglomeração era o propósito de vida. A aglomeração era a essência da vida para pessoas. E não, o Evangelho do Senhor, a aglomeração era com qual propósito? Então, tudo isso é para avaliar. Então, muitos estão sendo tratados, muitos vão estar avaliando e pode ter certeza, vão estar avaliando diretamente na onde Deus tocou, nas aglomerações. Amém? Então, trouxe a resposta aí para vocês, que vocês ficam falando. Então, essa noite eu quero fazer uma oração com vocês, um edito para aqueles que querem, um edito que está sentindo no coração. Esse edito é para aquelas pessoas que perderam tudo e não tem aonde buscar, aonde conseguir. São para pessoas que perderam ou estão a perder o casamento. São pessoas que perderam a alegria, são pessoas que perderam o propósito de futuro, são aqueles que perderam a área financeira, foram aqueles que perderam tudo e vai ter que recomeçar tudo de novo. Ora, se tem pessoas assim, que não tem para onde recorrer, não tem aonde buscar, quem sabe é a hora de fazer um pacto de vida com Deus, um pacto de entregar de verdade, não é mais ou menos não, é entregar de verdade. Ruth foi tentada e na hora que ela foi tentada, ela manteve ali fiel, por quê? Porque tinha um pacto de vida por trás disso. E olha, às vezes a gente faz tanto pacto com tanta coisa, pacto é uma promessa, é uma devoção, às vezes a gente promete tanta coisa para tanta gente boba, por que não a gente fazer isso com Deus? Se você nessa noite sente que precisa fazer um pacto com Deus e trazer uma mudança na sua vida e trazer uma restauração de princípios, você sair da curva da lógica e entrar na curva espiritual. A curva espiritual é viver improbabilidades, é viver possibilidades. Na curva espiritual é viver momentos e entrar em situações que jamais antes você imagina. Ruth jamais imaginou, pensou ou chegou no coração dela aonde ela chegaria, porque a história dela no passado era morte, mas ela não pensaria que a história final dela seria de vida, mas de vida em abundância. Amém? Então eu quero fazer essa oração com vocês e eu vou declarar os editos chaves dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Eu vou falando e vocês repetem. Senhor Deus e Pai, nesta noite, em nome de Jesus, quantas coisas aconteceram, Senhor, ó Deus, conosco, quantas situações erradas, quantas decisões erradas, por mais que pareciam certas, por mais que parecia, Senhor, ó Deus, o momento certo, por mais que parecia sábio, Senhor, proteger a família, proteger a casa, sair do problema, sair do desespero, Senhor. Por mais que parecia, Senhor, ó Deus, que contigo não ia bem, que contigo não ia resolver, que o Senhor não faria, mas que nós teríamos que fazer alguma coisa. Há momentos na nossa vida, Senhor, ó Deus, que nós quebramos a aliança contigo e aliançamos com Moabe. Deus, quando aliançamos com Moabe é por medo. Quando aliançamos com Moabe é por falta de acreditar. Quando, Senhor, ó Deus, nós aliançamos com Moabe é porque nós não temos a esperança que o Senhor pode revivificar, fazer. Nós, Senhor, ó Deus, como Elimeleque, tinha um sentimento, Senhor, que o Senhor tinha desprezado, que o Senhor Deus nos prejudicava, que o Senhor Deus nos perseguia. Foram palavras de Noemi. Mas Deus, nessa noite,
Nós sabemos, Senhor, que contigo, debaixo dos seus princípios, que por mais que pareça ser humilhação, por mais que às vezes a gente falou que nunca, Senhor, ó Deus, nos envolveríamos, nunca, Senhor, ó Deus, nós nos abaixaríamos para o Senhor, por mais que nós já dissemos tantas coisas, Senhor, ó Deus, com altivez, com rebeldia, com arrogância para trás. Nesta noite, Senhor, nós declaramos que te amamos e queremos fazer uma nova aliança contigo. Deus, eu declaro nesta noite um pacto de vida contigo, que aonde quer que o Senhor esteja, ali nós estaremos. Que o Senhor nos leve, mas não nos deixe, Senhor, ó Deus, viver sem ti. A minha vida, Senhor, pertence ao teu propósito, os teus caminhos e tudo o que o Senhor é. Nessa noite, Senhor, eu declaro, eu revivo a aliança de um pacto de vida com o Senhor. Deus, esse pacto de vida nos enche de caminhos, nos enche de princípios. E nós, Senhor, ó Deus, tomamos autonomia pela própria vida e acreditamos, Senhor, ó Deus, que o Senhor é o autor. Tiramos, Senhor, ó Deus, a caneta e o papel das nossas mãos e entregamos ao Senhor. No Salmo 139 é o Senhor que escreve e no dia de hoje, em 2020, é o Senhor que continua escrevendo. A Bíblia Sagrada diz, Senhor, ó Deus, que antes que ainda fôssemos formados, o Senhor já havia escrito, mas Senhor, ó Deus, no dia de hoje, nós devolvemos a caneta para o Senhor e declaramos, continua escrevendo a história. Senhor, ó Deus, quando o Senhor escreve é perfeito, quando o Senhor traça é maravilhoso e quando o Senhor nos entrega, Senhor Deus e Pai, a festa no final. Deus, em nome de Jesus, entregamos agora a autoria da nossa história para o Senhor e adentramos, Senhor, ó Deus, debaixo do princípio. Se a primeira porta que apareça para nós é o trabalho que entraremos. Senhor, ó Deus, se a porta que nos aparece agora é o ministério que entraremos. O Senhor designa portas. E Deus, nessa noite, nós tomamos a chave que abre portas, e essa chave se chama princípio. Tomamos agora os princípios do Senhor e, Senhor, ó Deus, somos direcionados para a porta e abrimos agora essa porta e começamos a caminhar na nova história que o Senhor preparou para nós. Senhor Deus e Pai, eu acredito em novas histórias. Senhor Deus e Pai, eu acredito em recomeços. Senhor Deus e Pai, eu acredito em honra, vitória. Senhor, ó Deus e Pai, eu acredito, Senhor, ó Deus, em novas linhagens. Senhor Deus e Pai, eu acredito em muita abundância. O Senhor pode fazer tudo isso para nós. E a tua mensagem aqui, Senhor, ó Deus, ela se torna verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ruth buscou primeiro o teu reino e todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. O Senhor entregou a ela prosperidade, o Senhor entregou a ela princípios, o Senhor entregou a ela, Senhor, ó Deus, um casamento abundante, o Senhor entregou a ela, Senhor, ó Deus, riqueza, honra, unção e linhagem. Deus, ela recebeu tudo de mais precioso, mas por quê? Ela buscou primeiro o reino do Senhor. Se existem pessoas essa noite que precisam voltar para a casa do Senhor, voltar para ajudar, voltar para o altar, voltar para os caminhos do Senhor, volta, que ainda vai ter festa na tua casa. Ainda essa história vai mudar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim bem baixinho: eu faço uma aliança, um pacto de vida com Deus. E Senhor meu Deus, muda a minha história, em nome
de Jesus. Amém? Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, finalizando o livro de Ruth, para dizer que tem jeito, tem esperança, tem caminhos. E aqui nós encontramos o como, o passo a passo. Tem todos os passos e nós aprendemos cada um deles. É só fazer, seguir, que vai dar certo. Aqui nós aprendemos como o sacerdote ser e se comportar, que ele alcança, e principalmente as mulheres solteiras, como elas se comportarem e como elas alcançam. E as mulheres que perderam tudo, né? Que foram casadas, ainda tem esperança, ainda tem solução. Está aqui escrito no livro e nós declaramos todos os princípios, os passos, os caminhos. É só fazer igualzinho que vai dar certo. A Bíblia não mente. Amém? Quem mente aos outros, mas a Bíblia não. Amém? Então fica firme, obedeça os princípios de Deus, que no final vai dar certo. Um grande beijo para vocês e amanhã nós vamos entrar num livro muito especial chamado Neemias. Se você tem um chamado no coração, tem medo desse chamado, ou não sabe como concluir esse chamado, não sabe como adquirir esse chamado, se você acha que a sua vida o tempo todo morre e não morre espiritualmente, alcança ou não alcança espiritualmente, se você acha que só tem que ficar por trás do rei, Deus tem um projeto ministerial para você que vai te dar força, vai te dar graça e vai fazer você reconstruir muros. Então, se você tem um chamado de Deus, amanhã nós vamos começar uma sequência e vamos estudar o livro de Neemias. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês, mulheres. Unjam a cabeça de vocês igual eu falei ontem, tá bem? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã às 2 da manhã.